Olá, meus morcegos e minhas morcegas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito aqui, já aproveita para se inscrever nesse canal maravilhoso. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para que vocês possam receber todos os livros que eu trazer por aqui. E já aproveita e me segue lá no Instagram, que é morcegos.literários. Lá tem sempre muita novidade, tem diário de leitura, tem história todos os dias com o que eu estou lendo, com o que eu estou recebendo, tem posts interativos, tem muita coisa bacana, a gente fica cada vez mais próximo, combinado? No vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre Verity, o novo livro da Colleen Hoover. Esse livro aqui foi a estreia da Colleen Hoover no mundo dos thrillers psicológicos e eu já confesso para vocês que eu estou apaixonada por este livro, que a princípio, assim que eu terminei de ler, eu não gostei do desfecho, mas em seguida eu comecei a refletir, eu comecei a digerir toda essa história e eu amei. Aí a ficha caiu, eu falei, meu Deus, o livro é bom. O livro é bom. E é sobre isso que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Lembrando que no final vai ter um pequeno spoiler, sabe? Eu vou soltar um spoiler por aqui. E eu vou avisar quando vai chegar a parte do spoiler, tá bom? Porque eu quero falar um pouquinho sobre o que acontece no final aqui. E eu quero conversar com vocês um pouquinho. Então, se vocês já leram este livro, comenta aqui nos comentários, porque assim que eu terminar o vídeo aqui, eu vou correr nos comentários para ver a opinião de vocês, se vocês concordam comigo, tá bom? Então, avisando que assim que chegar a parte do spoiler, eu vou sinalizar por aqui para que vocês parem de assistir, vão ler o livro, depois vocês voltem para ver o final do vídeo e conversar comigo sobre esse desfecho, combinado? Pois bem, aqui nessa história a gente vai conhecer a Lauren. A Lauren, ela é uma escritora. Ela não tá num momento muito bom da vida dela. Recentemente ela acabou de perder a mãe dela de uma doença devastadora, então ela tá com muitas contas para pagar. O dinheiro que ela tem não vai dar para ela sobreviver por muito tempo pagando aluguel, contas. Então ela precisa de dinheiro quanto antes. E ela tá vendo que do jeito que as coisas estão, ela vai ter que procurar um outro emprego e largar a carreira de escritora porque não tá dando dinheiro no momento que ela precisa. Ela tá indo encontrar com o agente dela, então ela tá indo para uma reunião. Quando ela para bem na faixa assim, né, de pedestre, ela acaba presenciando um acidente terrível, suja a roupa dela toda de sangue, ela fica meio traumatizada com a cena, e aparece um cara muito bonito, muito charmoso, muito educado, leva ela até um restaurante, né, eles entram no banheiro, ele cede a camisa dele pra ela, a camiseta, ela troca de roupa ali rapidamente. A princípio ela acha estranho, um cara tão bondoso assim, mas ela aceita. E aí eles conversam um pouquinho ali e tal, eles se separam, ela corre para a reunião que ela já tá atrasada. Ela vê que ela tá horrível, que aquela roupa não caiu nada bem, mas pelo menos ela conseguiu trocar de roupa, né, e vai para a reunião. Quando ela chega na reunião, que ela encontra o agente dela, eles conversam um pouquinho, eles acabam entrando para a sala, né? Lá tem a dona de uma editora que vai conversar com ela, um representante, digamos assim, de uma editora, e este cara que ajudou ela acaba entrando e ela descobre que o nome dele é Jeremias. Ele é esposo de uma escritora famosíssima chamada Verity. Assim que eles sentam para conversar, essa dona dessa editora fala para ela que a Verity, enfim, sofreu um acidente terrível, está acamada e não vai poder concluir os 3 últimos livros de uma série. Essa série é best-seller, essa autora é conhecida pelo mundo inteiro, ela tem milhares de fãs e os fãs estão desesperados por esses 3 últimos livros. Então, assim, em respeito aos fãs, né, em respeito a toda a história dessa Verity, eles resolvem contratar a Lauren para escrever esses últimos livros como uma escritora fantasma, digamos assim. A Lauren, a princípio, se recusa, ela fala de forma nenhuma eu posso aceitar esse trabalho, porque eu não jamais chegarei aos pés da Verity, e se eu estragar tudo, e se os fãs não gostarem, né, então ela começa a pensar mil coisas, tudo negativo ali, ela sempre se sente inferior, ela sempre acha que os livros delas não são bons, né, inacreditável como ela tem essa sensação de que tudo dela tá ruim, que nada vale a pena ser lido. A escritora, então, a diretora, então, conversa com ela, explica para ela que vai valer tanto, é um valor muito alto, que vai ajudar muito ela nesse momento de dificuldade que ela tá passando, que ela precisa sim aceitar esse emprego, mas mesmo assim a Lauren continua ali relutando, dizendo que ela não vai aceitar. Então, Jeremias pede para todo mundo sair da sala, que ele quer conversar a sós com ela, ele conversa com ela e ele explica o valor que ela vai receber em cada livro, que ela só tem que passar alguns dias na casa dele, para ela poder conhecer como era a Verity, conhecer as coisas dela, a escrita dela, mexer com os manuscritos dela, para ela poder entrar um pouco no espírito da personagem, para ela poder sentir a personalidade da Verity, para ela conseguir, enfim, escrever os 3 últimos livros, que ele tem certeza que ela vai conseguir sim, porque devido a muita pesquisa, muita observação e a muitas informações, a Lauren tem uma escrita muito similar à da Verity e é possível sim ela conseguir escrever esses 3 últimos livros, sem contar que o dinheiro vai ser muito bom por cada livro que ela escrever. Então, depois de muito tempo, ela acaba aceitando, então fecha o negócio aí, todo mundo fica feliz, o agente dela fica super contente, porque vai valer muito dinheiro, e óbvio que ele vai tirar uma boa parte nisso também, né? Então, passa alguns dias e ela vai lá pra casa desse escritor. Chegando lá, ela vê que a casa do homem é linda,
e ela acaba descobrindo que a Verity não sofreu um simples acidente, como a mídia, como a diretora tá lançando, como a editora, no caso, né, tá informando. É algo muito mais grave, ela está no estado vegetativo, então assim, talvez ela nunca mais volte a andar, talvez nunca mais ela volte a falar. Então ela vê que ela está com um trabalho muito grande nas mãos, que ela tem uma responsabilidade imensa. Então Jeremias fala qual é o quarto que ela vai ficar e fala para ela que aquele tal é o escritório onde a Verity sempre trabalhou. Então ela começa a passar muito tempo nesse escritório, né, para conhecer o trabalho da Verity, tudo que a Verity escrevia, conhecer o tipo de escrita, quem de fato é a Verity. Enquanto isso, ela acaba tendo um envolvimento muito grande com o filho do Jeremias, que é um garotinho com o Jeremias, altos papos, altas conversas, e a gente sente que tá rolando alguma coisa entre os dois, que rola uma certa faísca. Ela vê o Jeremias um cara muito abalado, muito sofrido, sabe, muito desgostoso da vida e muito solitário, então tudo isso mexe muito com ela. Quando ela começa a mexer nos manuscritos da Verity lá no escritório para tentar, né, conhecer um pouco da escrita e começar a escrever o primeiro livro que ela tem que finalizar, ela acaba achando um manuscrito onde a Verity conta como ela conheceu Jeremias e conta toda a história de vida dela de casada, os filhos que ela teve e tudo mais. Nesse manuscrito, inclusive, a Lauren acaba descobrindo que eles tiveram duas filhas gêmeas e as meninas morreram de formas assim terríveis. E cada vez que ela tá lendo esse manuscrito, mais ela vai conhecendo a Verity, mais nojo, mais raiva, mais desgosto, mais medo, mais tristeza ela vai sentindo em relação a quem realmente é a Verity. Gente, esse manuscrito é algo terrível. Em vários momentos eu tive que fechar o livro para poder digerir aquela cena e para poder pensar, meu Deus, como que pode? Como que ela teve capacidade de fazer tal coisa, sabe? E aí a gente vai conhecendo também como que o Jeremias era, né, no caso, como ele tratava a Verity, como a Verity tratava ele, o que ela esperava dele, o que ela sentia, o que ela pensava, o que ela fazia. É bem detalhado esse manuscrito, então ela conta cada coisinha, a Verity relatava tudo nesse manuscrito, até as cenas mais íntimas de sexo picante, ela conta também nesse manuscrito, e a Lauren vai lendo tudo isso. E aos pouquinhos ela também vai digerindo, né, toda essa história, tudo isso que estava escrito e como que a Verity foi capaz de fazer tanta coisa assim. Então ela até acaba descobrindo que a Verity estava envolvida nessa morte dessas meninas, de que forma que ela estava envolvida nisso, será que ela foi capaz de fazer tal coisa, será que realmente foi um acidente? Então muitas coisas vão sendo reveladas nesse manuscrito e a Lauren fica pensativa se ela entrega esse manuscrito por Jeremias ou não, né? O que ela faz com isso? Afinal de contas, ela vai acabar com o Jeremias se ela entregar isso para ele, e se ela não entrega, ele vai viver enganado, preso, a Verity ali, né, tendo que cuidar dela nesse estado vegetativo até ela vir a falecer sem poder conseguir com a sua própria vida. E nesse meio tempo, ela acaba se envolvendo muito com o Jeremias, acaba surgindo um certo romance, uma certa faísca, e eles acabam, de certa forma, vivendo uma história de amor, o que dificulta muito a decisão dela de entregar esse manuscrito para ele, já que ela está envolvida com ele. E nesse meio tempo, como não fica só por aí, porque esse livro é um thriller, coisas estranhas começam a acontecer na casa. Coisas bem bizarras que me levou a crer que talvez foi a Verity que estivesse fazendo essas coisas. Mas aí eu fiquei pensando, mas como a mulher no estado vegetativo vai conseguir fazer tal, tal e tal coisa? Aí que tá, minhas pessoas. O desfecho é muito bom. O desfecho, então, vai ser uma surpresa imensa, porque vai ser um final aberto. E é a partir daí agora que vai vir um spoiler. Então, se vocês assistiram até aqui e não leram o livro ainda, corram para ler para descobrir o que estava escrito nesse manuscrito, o que vem depois disso e quais são as coisas estranhas que começaram a acontecer na casa, e para vocês conhecerem quem de fato era a Verity. Se é que vocês vão conseguir conhecer quem de fato era a Verity. Se vocês já leram, então vem comigo, porque agora a gente vai descobrir a próxima parte desse livro aqui, que me deixou assim tão reflexiva, que me deixou assim tão pensativa, e que eu realmente quis vir aqui fazer uma resenha com spoiler. Pois bem, enquanto ela tá vivendo aí um romance com o Jeremias, que eles acabam dormindo junto e várias coisas acontecem, do nada, quando eles acordam de madrugada, que ele vai pro quarto dele, né, pro filho dele não descobrir que ele tá tendo esse romance com a Lauren, a porta está trancada por fora. Mas como que a porta pode estar trancada por fora se na casa só tinha a Verity no estado vegetativo, o filho dele que estava dormindo no andar de cima e os dois que estavam junto no quarto? Então eu já comecei a desconfiar, falei, opa, isso daí tá me cheirando, acho que a Verity tá mentindo, que ela não está acamada, que tem algo a mais aí, que ela tá tramando alguma coisa.
Eu cheguei a pensar também que o marido dela ocasionou, o próprio Jeremias ocasionou o acidente dela por algum motivo e por aí vai. No manuscrito, gente, a Verity conta o quanto ela detestava os filhos dela, o quanto ela tinha pavor das menininhas, o quanto ela odiava ser mãe, como era um fardo para ela cuidar das crianças. E tudo leva a crer que ela ocasionou sim a morte de cada uma das filhas dela, sabe? Não a última especialmente, talvez nem, não. A primeira, talvez nem tanto ela tenha ocasionado, mas a última, com certeza, ela sim ocasionou a morte da menina. Tudo leva a crer que foi ela que fez. E passado um tempo, né, o Jeremias ele acabou encontrando esse manuscrito. Ele ficou devastado quando ele leu esse manuscrito enquanto a Verity ainda estava com vida. Então tudo leva a crer que a Verity viu como ele ficou, ele não acreditou na Verity, ele quis matar a Verity. Foi a hora que a Verity pegou o carro, bateu lá na árvore e ficou aí acamada. Só que tudo também parece que é mentira, ela nunca esteve acamada, ela fingiu o tempo todo para tentar convencer o Jeremias a entender que aquele manuscrito era mentira, sabe? Que ela apenas escreveu porque ela estava ela estava ensaiando como escrever a ponto de se tornar um vilão, sabe? Ela tinha muito isso de escrever como se fosse, o personagem dela tudo envolvia muito os pensamentos dos vilões, o que eles pensavam, o que eles sentiam. Então, ela começou a escrever tudo do ponto de vista de um vilão, como ele se sentia, como ele pensava, como ele agia. Então, o manuscrito nada mais era do que um ensaio dela escrevendo isso dela mesma, como se fosse uma vilã. Só que é óbvio que estava muito detalhado, estava muito bem feito, e Jeremias não acreditou nela. Pra gente também fica essa incógnita se é verdade ou não, se é ou se não é o manuscrito. A partir daí tudo bem, vai chegar um determinado momento aqui da história que o Jeremias, a Lauren vai ter uma discussão com o Jeremias, ela vai contar pra ele que ela encontrou esse manuscrito, ele vai ler esse manuscrito, vai ficar chocado, vai ter um certo momento aqui também que ela vai estar vendo uma TVzinha onde fica uma câmera que consegue ver o quarto da Verity, né, já que a Verity tá nesse estado tão delicado, e ela vê a Verity se arrastando pra mexer na TV, alguma coisa assim. Aí na hora ela corre no quarto, fala pra Verity acordar, que ela sabe que é ela que tá fazendo essas coisas estranhas na casa, que ela quer deixar ela louca, que ela sabe que é ela. Aí a partir daí o Jeremias vai entrar no quarto também, depois que ele vai ler o manuscrito, transtornado com tudo que ele leu. Só que o Jeremias já tinha lido esse manuscrito enquanto a Verity estava bem, mas para Lauren ele finge que acabou de ler junto ali. Conforme ela descobriu, ele também descobriu. Achei meio estranha essa parte também, mas beleza. Ele vai confrontar a Verity até que a Verity vai abrir os olhos. Eu tremi nessa hora, gente. Eu chego a arrepiei. Aí a Verity vai abrir os olhos, vai tentar explicar pra ele que ela fez isso por amor, porque ela queria esse tempo fingindo que estava vegetativo, pra ela conseguir explicar pra ele que tudo que estava no manuscrito que ele leu era mentira, que era um ensaio dela como escritora, que foi o ponto máximo dela que ela conseguiu escrever no ponto de vista de uma vilã, sabe? Só que ele não acredita nela, ele acha que ela sim matou as filhas dele, que ela não é esse amor, que ela é uma pessoa terrível, uma mulher horrível e vai tentar matar ela. E aí ele fala que vai chamar a polícia e tudo mais, e nessa cena toda ele acaba matando ela na cama sufocada. Ele mata ela, beleza. A Lauren e ele então acabam realmente tendo um envolvimento íntimo muito grande. Ele acaba se apaixonando pela Lauren. A Lauren está esperando um filho dele e eles vão se mudar de casa. Isso daqui já passou-se alguns dias depois que a mulher morreu e eles conseguiram fazer uma cena toda como se ela tivesse sufocado com o próprio vômito, alguma coisa assim. Quando a Lauren tá tirando as coisas da casa, que eles vão se mudar, já que ela está grávida dele, ela vai pega o filho dele e eles vão se mudar para nova casa para começar uma nova história juntos, né? E ela tá mexendo lá na cama, nas coisas, né, para tirar as coisas da casa dele, e tem um piso solto, meio falso assim. Ela tira aquele piso e ela encontra uns papéis embrulhados. Quando ela abre, tem uma carta da Verity falando pro Jeremias que o manuscrito todo era mentira, que ela estava muito arrependida de ter escrito esse manuscrito, afinal de contas foi apenas um ensaio da escrita, foi o máximo que ela estava se doando para escrever no ponto de vista de um vilão, então ela tinha que contar coisas que chocassem, afinal de contas ela estava criando o personagem que ia ser o vilão, e ela quer pedir desculpa para ele. Ela fala que ela tinha um plano, que o plano dela era pegar o menino, enquanto ela estava no estado vegetativo ali, em um certo dia, um certo momento ela ia pegar o menino, eles iam fugir para bem longe, para depois ela avisar para ele que tudo não passou de um simples, que ela precisou ficar acamada para poder ganhar esse tempo, para pensar em alguma coisa, para reconquistar ele, porque realmente nada do que ele pensa é verdade, que ela não é essa mulher que ele acha, que ela sempre amou ele, que ela é vítima, que ela também perdeu as filhas dela dessa forma terrível, que ela jamais mataria as crianças e que ela quer muito ficar com ele porque ela ama muito, ela quer a família de volta. Mas é muito difícil acreditar, né, gente? Aí acaba o livro. Aí fica nessa sensação assim de... Será que o manuscrito é verdade?
Será que essa carta realmente é de arrependimento, pedindo desculpa, que esse plano que ela ia pegar o menino para ir para longe, para depois avisar para ele que depois ele ia encontrar essa carta e ia ver que ela fingiu só para ganhar um tempo, porque ela amava muito ele, que ela não queria ir para cadeia, nem queria que ele matasse ela, que o manuscrito foi só o trabalho dela, que ela tinha que escrever desse ponto de vista como vilã? Ou será que ela era essa pessoa terrível mesmo que ela relatava no manuscrito? Aí que fica a incógnita, gente. Foi aí que eu, a princípio, eu odiei o livro, porque deixou esse final totalmente em aberto. E, ao mesmo tempo, ele me fez pensar que pode ser verdade, sim. Só que, ao meu ponto de vista, como leitura, eu acho que ela era uma mulher manipuladora, sim. Ela era egoísta. Ela amava tanto Jeremias que ela queria ele só pra ela. Então, ela só queria fazer sexo. Ela só queria ter aquela vida. Ela queria ser o centro das atenções pra ele. Ela queria que os olhos dele só fossem pra ela e que todo o amor que ele tinha só fosse dado a ela. Ela nunca aceitou o fato de ter ficado grávida e ter que dividir o amor dele com os filhos, sabe? Então eu acho que sim, que ela matou as crianças sim, e essa carta ela só escreveu depois, porque qual era o plano dela? Era mais uma manipulação. Ela ia esperar uma certa noite, ela ia pegar o menino, eles iam fugir, ela deixou essa carta, ele ia pegar essa carta, ele ia ler, ele ia se sentir culpado, porque ele fez tudo isso com ela, né? Ele acabou ficando acamada por conta dele, ele ia se sentir culpado, ele ia atrás dela e ela ia conseguir mais uma vez enganar ele. E lá talvez ela até fosse engravidar de novo e fazer todas as atrocidades que ela fez com as meninas gêmeas. Então eu acho que não, acho que ela era uma mulher manipuladora sim, e que se ela conseguiu escrever algo tão terrível, tão detalhado, é porque realmente ela fez. Porque no manuscrito, enquanto a Lauren tá lendo, você consegue sentir a raiva que ela tinha das crianças, o desprezo, sabe? O egoísmo dela pelo cara. Ela amava tanto o cara que ela queria ele só pra ela. Ela era uma mulher, ela era uma psicopata assim, sabe? Os pensamentos dela eram conturbados. Então eu acho que sim, que essa carta era mentira. Mas se você já leu e você acha que a carta era verdade, que ela era uma coitada, que foi vítima de toda essa história aí, comenta aqui nos comentários pra gente papiar, porque eu quero muito conhecer a opinião e saber, né, a opinião de vocês. Então é isso, gente. Ufa, espero que vocês tenham gostado desse livro. Eu acho que ele vai dividir muitas opiniões. Vai ter muita gente que vai amar e vai ter gente que vai odiar, porque ele é um final aberto. Ele deixa a gente assim mesmo. Eu acho que o intuito dessa autora foi esse. Foi fazer os leitores se encontrarem, para debaterem, para conversarem mesmo sobre esse desfecho. Se um ser humano é capaz de manipular a tal ponto, ou também será que realmente essa escritora ela era tão boa que ela conseguiu criar um manuscrito tão real a ponto do próprio marido acreditar no mais um manuscrito do que nela. Aí que fica a incógnita. Leiam Verity pra gente poder conversar. O livro é bom, a narrativa dessa autora é fantástica. Tem umas cenas aqui de arrepiar, porque eu fiquei arrepiada. E o desfecho ele deixa você assim, que nem eu fiquei, pensando o tempo todo se é ou se não é. Se pode ser ou se não pode ser. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse tipo de resenha com resenha / spoiler, vocês comentam aqui embaixo que eu passo a trazer resenha assim pra vocês, onde a gente pode papiar um pouquinho sobre o desfecho e conversar sobre o final, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada pela companhia, fique sempre por aí, que eu ficarei sempre por aqui, eu volto com mais resenhas com spoiler pra vocês. Beijão, tchau, tchau!